Saifedean Ammous é professor de economia na American University of Lebanon e membro do Center for Capitalism and Society da Columbia University. Ele é pós-doutor em sustentabilidade, além de ser pesquisador e escritor. Todos os ensinamentos presentes nesse vídeo foram sintetizados do livro O Padrão Bitcoin de Saifedean Ammous. Com toda certeza esse livro lhe trará ensinamentos muito valiosos, por isso é extremamente importante que você o assista até o final e deixe sua opinião nos comentários. O economista Saifedean Ammous segue os leitores através da fascinante história do dinheiro. As lições desta história mostram quais são as características desejáveis do dinheiro e como o Bitcoin é a melhor personificação dessas características. Este livro basicamente mostra como essa alternativa pode ter um impacto potencialmente enorme na liberdade e na prosperidade individual. Ensinamentos de Saifedean Ammous. No livro, o autor inicialmente explica as características necessárias para algo ser considerado uma moeda, sendo elas a maleabilidade, divisibilidade, durabilidade, portabilidade e unidade de medida funcional. E conceitua as diferenças entre moedas fortes e moedas fracas. Basicamente, moedas fortes seriam moedas que não depreciam o seu valor com o decorrer do tempo e garantem uma maior estabilidade, e que não são desvalorizadas pela inflação. Nessa categoria estão as moedas feitas de metais preciosos, como por exemplo as moedas de ouro e prata que foram utilizadas nas sociedades antigas. Já as moedas fracas são aquelas que não possuem unidade de medida funcional, cujo seu valor se deprecia constantemente ao decorrer do tempo. Após essa conceituação, Saifedean Ammous cita um filósofo e economista do século XIX, chamado Karl Menger. Basicamente, o trabalho de Menger foi de discorrer acerca da origem do dinheiro, demonstrando em seus trabalhos como pesquisador da Universidade de Viena, que o dinheiro é uma criação social natural do mercado, e que surge espontaneamente nas relações de trocas. Basicamente, Menger conceituou que na evolução da sociedade humana, houve a evolução das trocas de escambos primitivas por commodities de alta liquidez. A ideia central de Menger é que determinadas commodities que possuem alta facilidade de serem aceitas naturalmente se tornam uma moeda, e que conforme as pessoas vão aceitando essas commodities elas vão ganhando mais liquidez e mais importância, até a sua completa consolidação como moeda. Por muito tempo na antiguidade, o sal e metais preciosos assumiram esse papel, porém em certo momento da história, os governantes assumiram o monopólio da emissão da moeda. Portanto, diante disso sabemos então que a principal característica de uma moeda é a sua alta liquidez e a sua capacidade de ser universalmente aceita. Outra característica importante que é acentuada pelo autor é a taxa de escassez, que seria a quantidade total de moedas em circulação, dividida pela quantidade de novas moedas injetadas no mercado. Uma moeda que possui uma alta taxa de escassez é um critério extremamente importante para definir se uma moeda é forte. Por exemplo, na época que os países usavam metais preciosos como padrão, os países que usavam ouro tiveram maior benefício econômico que os países que utilizaram a prata, pois devido ao desenvolvimento tecnológico, a mineração da prata foi intensificada, fazendo com que o metal fosse mais injetado na economia, diminuindo a taxa de escassez do metal e depreciando as moedas que eram lastreadas ao mesmo. Após a conceituação da importância da taxa de escassez para a estabilidade do valor de uma moeda, o autor explica os perigos da injeção massiva de novas moedas na economia, mostrando como o dinheiro atual a qual é usado por nós em nosso cotidiano é instável e vulnerável. O autor dá como exemplo os 58 casos de hiperinflação na história da humanidade. 57 aconteceram após a Primeira Guerra Mundial, momento que as nações abandonaram o padrão ouro para financiar a guerra. O autor afirma que após o ano de 1914, as guerras parecem não ter fim, justamente pela capacidade dos governos de imprimirem dinheiro para financiar uma guerra de eterno, pois na época em que o dinheiro era lastreado ao ouro e à prata, a capacidade do governo de investir em exércitos era limitada, pois se o governo quisesse ir para a guerra, teria que aumentar os impostos, ou cortar os gastos, o que sua vez iria diminuir sua popularidade, fazendo com que os custos para iniciar uma guerra por interesses econômicos não fizesse sentido. O autor explica que o que dá valor ao ouro não se deve ao fato dele ser tangível, dourado ou brilhante. O que dá valor ao ouro são suas características essenciais, que levaram a ser adotado como moeda por diversas civilizações ao decorrer da história humana, como sua escassez, sua maleabilidade, divisibilidade, durabilidade,
e etc. De modo semelhante, o fato do Bitcoin ser intangível é irrelevante, pois o que deverá ser analisado são as suas características monetárias que são idênticas ao do ouro. O autor explica que todo o nosso sistema econômico e financeiro está prestes a sofrer uma grande transformação, devido ao desastre financeiro que estará por vir devido à manipulação das taxas de juros de mercados pelos bancos centrais, e com a desvalorização constante de moedas fiduciárias. Os ativos escassos, como o ouro, a prata e o Bitcoin tenderão ao infinito, enquanto os bancos centrais permanecerem nesse paradigma monetário. O economista Richard Cantillon no século XVIII, o mesmo conceituou o que hoje é chamado pelos economistas de efeito Cantillon. O efeito Cantillon descreve as desigualdades e concentração de riqueza que ocorrem com a injeção de dinheiro por parte de bancos centrais. Cantillon demonstrou que a inflação ocasionada pelo aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia é geradora de pobreza, pois os aumentos de preços sobre os bens e serviços ocorrem de forma desproporcional, fazendo com que os primeiros recebedores do dinheiro gerado gaste esse papel moeda novo antes dos aumentos de preços ocorrerem, e acabam sendo beneficiados por isso. A tese de Cantillon era que sempre que são geradas novas moedas pelo governo, o primeiro a receber essas moedas, ao utilizá-las, ele estará confiscando o poder de compra dos últimos a receberem essas novas moedas geradas, pois até circularem até eles, serão obrigados a adquirir bens e serviços com preços inflacionados. O ouro sempre foi uma fuga de investidores para se protegerem da inflação. Um economista chamado John Maynard Keynes criticava muito o ouro, porque afirmava que ele não tinha qualquer utilidade real para a sociedade, e achava um desperdício a humanidade gastar tantos recursos e energia na extração do metal amarelo. De modo semelhante nos dias atuais, muitas pessoas possuem esse pensamento, veem o Bitcoin apenas como uma excentricidade, e não entendem por que há tantos gastos energéticos em sua extração, e acham isso uma perda de tempo, e algo risível. Frente a isso, o autor conceitua com a sua máxima: se o dinheiro estatal fosse melhor do que o ouro, ele não seria de cunho forçado. O dinheiro fiduciário a qual é emitido pelos bancos centrais, segundo o autor, falha em suas características, pelo fato de não possuir lastro, e sua oferta é expandida constantemente com a impressão de novo papel moeda que é injetado na economia. O Bitcoin atrai muitos investidores devido ao seu potencial de retorno financeiro, porém essas características são secundárias para a conclusão se você deve ou não ter Bitcoin em sua carteira. Basicamente, o Bitcoin possui todos os atributos de uma moeda forte, tal como o ouro possui, com a exceção que essas características são mais acentuadas no Bitcoin, como a divisibilidade, durabilidade, maleabilidade, portabilidade e escassez. No passado, quando o ouro foi uma unidade de conta internacional, conforme os países começaram a usá-lo como lastro de suas moedas. Hoje, com a volatilidade das moedas governamentais, os investidores acabam por aceitar com mais facilidades as volatilidades do Bitcoin, até ser consolidado o seu valor de mercado. E apesar de muitos dizerem que o Bitcoin não tem escalabilidade, Ralph Finney afirma que muito provavelmente veremos bancos centrais no futuro usar o Bitcoin como lastro, e que a rede daria conta de fazer a transação diária de um banco central para outro sem problema nenhum. No último capítulo, o autor traz algumas incertezas que as pessoas possuem acerca do Bitcoin e da blockchain, como por exemplo o ataque de hackers. O autor salienta que isso é extremamente difícil de ocorrer, pois o poder computacional necessário para isso teria que ultrapassar o de toda a blockchain. Nem o supercomputador do Pentágono seria capaz de fazer isso. Então não há incentivos econômicos devido à quantidade absurda de capital necessária para se fazer isso. Outro ponto seria os governos confiscarem as mineradoras de Bitcoin e interditá-las. O autor afirma que a própria descentralização iria resolver isso em pouco tempo, já que os hardwares possuem backdoors que permitem acesso online aos mineradores. Alguns críticos mais caóticos acreditam que os governos podem desligar a internet e atacar a infraestrutura da rede. Ora, o caos que isso iria gerar na vida das pessoas em outras áreas da vida inviabiliza algo desse tipo. Outra incerteza das pessoas seria a desconfiança da segurança de seu código-fonte. Basicamente, o código do Bitcoin é aberto, porém qualquer mudança em seu código necessita de um consenso da blockchain. As principais vantagens da tecnologia do Bitcoin não são somente sua velocidade, mas sim sua capacidade de ser imutável, ante a todas as tentativas de mudanças de suas regras de funcionamento sem haver um consenso da rede. Por conta disso, o Bitcoin é uma moeda soberana. Frente a isso, podemos dizer que a moeda é antifrágil tecnologicamente falando,
apesar de muitas pessoas tentarem dizer o contrário. Nassim Taleb afirma que após serem minerados todos os Bitcoin, o ativo terá uma fragilidade crítica, pois os mineradores obtêm sua remuneração validando as transações colocando-as em um livro razão público, e como recompensa, eles recebem moedas mais uma taxa pelas transferências de moedas entre as partes. As taxas de transação serão as únicas receitas após o eventual esgotamento das moedas que são limitadas a um número fixo. Nesse momento, Taleb afirma que os mineradores não terão mais incentivos para manter uma operação tão cara pelo aumento exponencial dos gastos energéticos, afirmando que essa é uma fragilidade crítica, pois o atributo central do Bitcoin é que ele depende da existência de tais mineradores para a perpetuidade. Já Amos discorda, explicando que o processo de mineração requer um alto gasto energético devido ao que é chamado de POW, Proof of Work, que é uma camada adicional de segurança da blockchain que faz com que o Bitcoin seja caro de ser minerado, afirmando que os problemas de remuneração de mineradores serão facilmente resolvidos pela tecnologia de consenso da blockchain. Porém, o autor conceitua que de fato existe um problema que é provável que aconteça, que seria que com o tempo as transações internacionais deixarão de ser feitas em dólar, e sim em Bitcoin, e que frente a isso, os governos poderão eventualmente lastrear suas moedas fiduciárias em ouro novamente, e abandonarem o paradigma monetário de imprimir dinheiro, e se comprometerem com a austeridade econômica frente a essa ameaça digital ao seu domínio. Caso isso aconteça, o Bitcoin de fato terá concorrentes de pesos, porém de forma alguma isso é suficiente para comprometer a existência do ativo. Afinal, como pontua o autor, o ativo digital possui todas as características do ouro, porém intensificadas, como transações rápidas e baratas. Se você quiser transportar o metal amarelo de um país para outro, os gastos são enormes, e isso demanda muito tempo. Então o mais provável que aconteça é que os governos encurralados acabarão por ter que abandonar o antigo paradigma monetário e adotar o Bitcoin como lastro de suas moedas. Essa presente síntese dos ensinamentos do livro de forma alguma substitui a leitura do livro. Você poderá se aprofundar muito mais nos ensinamentos do autor adquirindo o livro, ou tendo a leitura pelo Kindle Unlimited. Você poderá adquiri-lo na descrição. Você pode ter acesso à leitura de todos os livros completos em que são retiradas as citações de nossos vídeos, sem precisar comprá-los, ao tornar-se um membro do Kindle da Amazon. O Kindle Unlimited é um serviço de assinatura da Amazon que dá acesso à leitura de milhões de e-books, pelo simples valor mensal de R$ 19,90. Assinando o Kindle Unlimited, você pode ter acesso a um mundo de conhecimento de todos os tipos, inclusive poderá ter acesso à leitura do livro citado nesse vídeo. Saiba mais sobre o Kindle clicando no link na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui. Pedimos que considere com carinho se inscrever em nosso canal para receber mais ensinamentos para a sua vida, e nos ajudar incentivando o nosso trabalho. Até a próxima!